No ano de 1977, ele encontrou duas crianças verdes. Na segunda-feira passada, eu fiz um vídeo pra vocês falando sobre os intraterrenos. Lembram? Que são aquelas pessoas que vivem dentro da Terra, não extraterrestre, intraterreno. Ah, e se você não viu o meu vídeo da semana passada, vai assistir antes de assistir esse, porque isso aqui é uma continuação, tá? E você vai ficar perdidinho. Aqui no canal, geralmente na segunda-feira, nós falamos de alienígenas, certo? Extraterrestres, ou seja, aqueles que vêm de fora da Terra, certo? Mas e os intraterrenos? Você já ouviu falar? Meu interesse sobre os intraterrenos começou quando eu ouvi uma sessão de hipnose de uma pessoa. E eu ouvi a sessão de hipnose, uma pessoa confiável, pessoa que conheço, inclusive, e essa pessoa, quando estava em transe hipnótico, relatou que viveu dentro da Terra, ou seja, ela era uma intraterrena. E daí eu não vou ficar aqui perdendo tempo explicando como a hipnose funciona pra vocês, porque, tipo, tem gente que não acredita em hipnose, né? Mas, basicamente, a hipnose, gente, ela é uma condição da nossa mente, ou seja, um estado alterado da nossa consciência, que permite com que o nosso subconsciente fique mais aflorado, ou seja, fique acima do consciente. Nós aqui sentados conversando, assistindo esse vídeo e tal, nós estamos utilizando o nosso consciente, porém o nosso inconsciente, ele fica mais aflorado durante uma meditação. Nossas memórias, principalmente as traumáticas e tal, elas ficam armazenadas no inconsciente. Quando você faz uma sessão de hipnose, esse inconsciente ele vem pra fora, então você consegue se lembrar de coisas que você não se lembraria se você estivesse acordado normal. Então, durante a hipnose também, durante o transe hipnótico, isso já foi comprovado por psiquiatras e pessoas que trabalham com hipnose mesmo. A pessoa que está sendo hipnotizada, ela não tem o poder de inventar nada. Então, tudo que ela está relatando são as memórias que ela teve mesmo. E, gente, eu comecei a... Sabe quando você fica assim, tipo, tá, beleza. Se a pessoa não tem condição de inventar nada durante a hipnose e tudo isso que ela tá falando é memória dela... Se essa mulher tá falando que ela viveu intraterrena, é porque ela viveu, cara. E aí eu passei, então... eu não acredito 100% ainda, tá? Não é uma coisa assim que eu, tipo, tô querendo procurar um buraco pra ir lá encontrar eles. Não é isso. Mas eu acredito na possibilidade da existência de... E eu vou explicar pra vocês hoje o porquê que eu acredito nisso. Porque hoje eu vou contar pra vocês a história do reino de Agartha, que é o reino intraterreno mais famoso que existe. Existem outros, tá? Mas o mais famoso e que aparece na literatura de todos os lugares do planeta é esse lugar. Bom, essa história de Agartha, ela existe na literatura budista. E eu não consigo imaginar um budista inventando uma mentira, não sei vocês. Posso estar errada, mas eu não consigo. Bom, enfim, mas não existe só na literatura dos budistas, mas também na literatura dos sumérios, dos povos da Mesopotâmia como um todo, do povo egípcio, do povo babilônio e até uns povos que vieram depois, ou seja... Mano, eu não sei porquê, mas tá passando uma sombra aqui no meu vídeo toda hora. Tipo, o que é? Um pássaro, uma nave, são os intraterrenos que vieram buscar? Não sei, se vocês tiverem... Vocês estão vendo? Tá passando uma sombra toda hora. Enfim, não é esse o assunto do vídeo, volta. Em todos esses documentos da história, ou seja, vários povos de vários lugares diferentes que não se comunicam entre si, porque naquela época não existia comunicação, Wi-Fi, não tinha WhatsApp, tinha porra nenhuma, eles relatam a mesma história e todos eles chamam esse reino pelo mesmo nome. Mas como pode, gente? É isso que me deixa intrigada, sabe? Se as pessoas não têm contato... Porque, por exemplo, se eu falar pra vocês, olha, isso aqui é o reino de Agartha. Aí você vai contar pra tua mãe, olha, mãe, é o reino de Agartha. Aí tua mãe conta pra tua avó. Ó, e eles vão reproduzindo o nome. Mas se as pessoas não se conhecem, como é que vai chegar no mesmo nome? Olha, vai ficar pior esse vídeo, vocês estão preparados? Eles contam que lá dentro dessa cidade de Agartha existem milhões de habitantes. São muitas cidades, incluindo a cidade principal, que é a capital, chamada Shambhala. Essa cidade capital é onde o líder supremo reside, é a casa dele assim mesmo. E eles acreditam inclusive que o líder budista Dalai Lama veio de lá. Ou seja, que Dalai Lama veio de Agartha pra Terra. Olha essa loucura. Vai ficar pior. E daí você deve estar pensando, tá, Carol, mas que formato tem esses seres intraterrenos? Bom, até onde eu pesquisei, eles têm o mesmo formato que a gente, pessoas mesmo, sabe, humanos. Porém, eles foram intraterrenos, ou seja, eles foram morar nessas cavernas, nesses buracos na Terra, por causa dos grandes cataclismas do passado. Então, o grande dilúvio foi um deles. Então, para fugir de tudo isso, eles se esconderam ali.
E inclusive na literatura budista diz que eles foram salvos, tá? Que essas populações foram salvas por gigantes e levados para esses lugares. A capital do Tibete, então, que é onde tem os monges budistas, ela é conectada a Shambhala, que seria essa cidade intraterrena, através de um túnel. Esse túnel é guardado pelos discípulos de Dalai Lama até hoje. E eles guardam não só esse segredo, mas também outros segredos da humanidade, sabe? São coisas assim dos tibetanos mesmo. Eles têm, olha, gente, é um povo cheio do segredo, né? Cheio dos mistérios. Quero ir pra lá, inclusive, fazer aquele retiro espiritual que fica 3 meses? Quero. E daí, já pensou? Eu descubro todos os segredos e conto pra vocês? Ai, vai ser maravilhoso. Vamos anotar na agendinha como próxima coisa pra fazer. Eles relatam Shambhala, então, como sendo um lugar que tem a própria vegetação, a própria natureza, tem água ali e tem pessoas vivendo ali. É um local. E se nós basearmos essa informação dos tibetanos em como a massa pode se comportar no espaço e tempo, isso pode até fazer um pouquinho de sentido, porque eles explicam também que esse local não é um local que é acessível para todo mundo, tá? Se você entrar num buraco aí na Terra, você não vai sair lá, não. Ele é um local que ele fica, é tipo uma dimensão paralela, ele fica entre a dimensão da nossa vida e do nosso espírito. Olha só, é bem sutilzinho, né? Então não é qualquer um que consegue encontrar. Existe um texto antigo da Índia, que é um dos clássicos mais famosos, que se chama Mahabharata. Eu não sei se estou pronunciando da maneira correta, porque eu não falo hindi nem punjabi. E nesse texto também, da Índia, que não tem nada a ver com o Tibete, também encontram-se as mesmas informações sobre o reino de Agartha. Alguns deuses que são considerados lá na religião hinduísta, ou seja, na Índia, eles foram enviados para a Terra por Agartha, ou seja, eles saíram de Agartha e foram para a Terra. Durante a década de 1950, o governo chinês invadiu o Tibete e, a princípio, sem nenhuma motivação. Tipo, não era uma motivação de quero conquistar o território. Não, eles só invadiram e fizeram uma guerrona lá. Então, foi o Mao Tse Tung lá que fez em 1950. Ele tinha lá o próprio comunismo dele, né, que é o comunismo chinês. Ele invadiu o Tibete lá em 1950 com o intuito de libertar o Tibete do imperialismo inglês. Essa foi, tipo, a desculpa que eles deram. E daí eles... muita gente, sabe? Eles levaram muitas vidas tibetanas. Então, mais de 40 mil soldados chineses invadiram uma cidade que se chama Lhasa, que eu não sei também se é assim que se pronuncia, e o país Tibete ficou 100% sob o controle da China. Existem livros, manuscritos, documentos que sugerem que a China estava procurando as entradas desse reino intraterreno. Por esse motivo, eles invadiram o local. Existe um livro chamado Ramayana, que é uma outra história indiana. Esse livro conta a história de um herói indiano. Esse herói indiano, ele também tinha a pele azul e ele foi enviado de Agartha para a superfície em um veículo voador que era chamado no livro de Vimyana, ou seja, aparentemente eles também tinham uma espécie de disco voador, só que saía de dentro da Terra. Estranhamente, ou não tão estranho assim, essas naves voadoras, elas meio que fazem parte da história dos intraterrenos. Por quê? Porque elas são vistas em várias culturas. Várias culturas que falaram sobre os intraterrenos reportavam que eles saíam de dentro dessas cavernas através dessas naves. Na África, então, no Egito, outro lugar totalmente nada a ver, diferente desses lugares que estamos falando, existe uma das passagens da pirâmide de Gizé, que é a maior pirâmide do Egito, que também estaria conectada a essa entrada, a uma das entradas da cidade de Agartha. Deuses egípcios antigos como Osíris, Ra e Anubis, eles tinham aparência totalmente diferente da aparência humana. Vocês já repararam nisso? Eles eram muito maiores do que os humanos normais, eles tinham cor da pele diferente, olhos diferentes e muitas vezes eles tinham até cabeça de pássaro, né? Se você olhar lá as pinturas nas pirâmides e tudo, você vai ver que existem muitas referências de pessoas com cabeça de pássaro. Então, eles acreditam também que esses 3 deuses egípcios, eles também tenham vindo de Agartha, porque na literatura ali, nos documentos que os egípcios deixaram, isso é muito claro. Porém, muitos anos depois, lá em cima do planeta, na região nórdica do planeta, os vikings também estavam envolvidos com essa tal desse negócio desses intraterrenos.
existe um pergaminho chamado Anglo-Saxon Chronicles, ou seja, Crônicas Anglo-Saxônicas. Esse pergaminho foi encontrado por pesquisadores na região da Groenlândia. E esse pergaminho pertencia ao povo viking. Na Groenlândia, nessa época dos vikings, existiam pelo menos 10.000 colônias vikings, ou seja, eram várias aldeiazinhas de vikings vivendo na Groenlândia. Isso por volta do ano 1066 depois de Cristo. Esse ano também foi, inclusive, o último ano que esse povo foi visto ali, naquela região da Groenlândia. Porque essas vilazinhas, esses vilarejos vikings, esses 10.000 pessoas que moravam ali, eles foram encontrados abandonados, tipo, a cidade abandonada, sem ninguém. Sabe assim, como se eles tivessem pego tudo que deu e fugido e nunca mais retornado. Foi assim que a cidade viking foi encontrada na Groenlândia. Até hoje, ninguém sabe o motivo pelo qual eles fugiram e principalmente pra onde eles fugiram e nem como eles fugiram. Mas se você perguntar pros habitantes da Groenlândia, que são os Inuits, né, que é assim que se chamam, eles têm uma história muito interessante para contar sobre isso. Ele diz que esses homens nórdicos, ou seja, esses vikings, eles foram tragados para o centro da Terra por uma espécie de força desconhecida, para um local chamado a Terra do Sol Infinito. Esse local era muito rico em comida, vegetação, água e tudo, e lá, como era quentinho, eles ficaram. E aí vocês estão percebendo, gente, que são vários locais diferentes do planeta, porém com a mesma história? Pois é, porque na literatura viking também chamavam o local de Agartha. Tá, mas eu não sei se vocês já assistiram aqui no canal, mas tem um vídeo aqui no canal que eu conto a história das crianças de Woolpit. Woolpit é uma cidade, uma mini cidade na Inglaterra, onde, do nada, do dia pra noite, um cara lá que trabalhava na lavoura, no ano de 1977, ele encontrou 2 crianças verdes. Aí você vai me falar, ih, Carol tava com alguma doença. Talvez sim. Só que essas 2 crianças verdes, elas não falavam nenhuma das línguas conhecidas na Terra naquela época, ou seja, é 1977, não faz tanto tempo assim, as pessoas já tinham comunicação. Elas falavam uma língua desconhecida entre elas e tal. Elas tinham uma tonalidade verde no corpo e elas só se alimentavam de feijões crus verdes. Era a única coisa que elas conseguiam comer. Não sei vocês, mas eu acho isso estranho. Bom, e daí esse agricultor levou eles pra casa e acabou criando eles como filhos. Só que o menino não resistiu e morreu. A menina, ela viveu um pouquinho mais do que o menino. E ela acabou aprendendo ali a falar um pouquinho de inglês, porque ela tava ali na família, né, tal. Quando ela aprendeu a falar inglês, ela contou que ela e o irmão dela estavam dentro de uma caverna onde eles moravam. Eles moravam onde? Em Agartha. E aí eles se perderam num túnel ali de uma caverna, acabaram saindo na superfície e nunca mais conseguiram encontrar o caminho de volta pra casa. Logo em seguida, depois que ela contou essa história, ela também tem a história completa aqui no canal. Eu vou deixar o link do vídeo pra vocês aqui, caso vocês não tenham assistido ainda. Tá, mas não acabou não. Você pensa que esse vídeo acabou? Lá na floresta amazônica, bem perto aí de vocês e meus coleguinhas do Brasil, na Guiana, existe uma tribo que se chama Makushi. Essa tribo, ela foi descoberta recentemente e eles viveram assim no isolamento por muitos e muitos anos. Essa tribo alega ser guardiã da entrada secreta de uma terra chamada como? Comente aqui qual que é o nome da terra. Enfim, Agartha. Eles são guardiões dos portões desse local. Agora eu quero que você me explique como que uma tribo na Amazônia sabe o nome de um negócio que tá lá no Tibete, se eles nunca tiveram contato com ninguém, eles não têm internet, eles não têm jornal. Como que eles sabem o nome? Essa tribo Makushi, eles descrevem o local, o reino de Agartha, com muitos detalhes. E eles dizem que pra chegar no local, depois que você passa pelo portão que eles guardam, é uma jornada de 15 dias por cavernas. E que lá dentro existe uma civilização gigante vivendo no seu próprio ecossistema, ou seja, o próprio ecossistema até chove lá dentro, entendeu? Porque eles têm a própria biosfera deles. Aí você pensa que acabou? Não pense que acabou não. A Alemanha nazista inventou e criou uma sociedade secreta chamada Thule. Eu já falei pra vocês sobre a sociedade Ahnenerbe, tá em outro vídeo, vou deixar aqui também, que é sobre a Antártica. Porém, a sociedade Ahnenerbe, ela veio no Terceiro Reich. Essa não, essa veio logo depois do finalzinho da Primeira Guerra Mundial.
Essa sociedade Thule, ela foi criada para estudar fenômenos paranormais. E, segundo documentos encontrados dessa sociedade, documentos que eles largaram para trás quando eles fugiram, eles estavam muito empenhados em encontrar essa entrada secreta da cidade de Agartha no Tibete. Inclusive, vários alemães foram enviados para o Tibete em expedição para ver se encontravam essa entrada secreta. Posteriormente, no Terceiro Reich, então, com a chegada de Hitler e lá da questão da sociedade Ahnenerbe, eles descobriram meio que alguma coisa eles descobriram lá na Antártica. E tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, então não vou me aprofundar muito. Se vocês querem saber, vocês vão lá. Mas tudo indica que também tem a ver com a entrada, um dos portões para essa entrada subterrânea da cidade subterrânea de Agartha. Um diagrama da cidade de Agartha foi então desenhado por um cientista alemão em 1935. Essas entradas são demonstradas pela National Geographic Society em 1966, pelo famoso cartógrafo Heinrich Bernhard. Nesse mapa, bem como o Piri Reis, Carol, não sei o que é Piri Reis, tem vídeo falando do Piri Reis também, tá no mesmo vídeo da Antártica, então assistam lá. Eles encontraram rios subterrâneos de água quente na Antártica. Depois da Segunda Guerra Mundial, então, pesquisadores descobriram que mais de 2.200 cientistas nazistas, juntamente com uma população de mais de 1 milhão de alemães nazistas, desapareceram misteriosamente. E os pesquisadores que estudam esses reinos intraterrenos acreditam que eles estejam escondidos em Agartha. Ou seja, mano, é muita coisa envolvendo isso. Tipo, desculpa pelo vídeo ter ficado grande, mas eu queria mostrar pra vocês como diferentes civilizações, em diferentes épocas do planeta, em diferentes locais, com diferentes níveis de consciência, com diferentes religiões, com diferentes crenças, falam a mesma coisa. O que me faz pensar que, como eu falei pra vocês, eu não acredito 100% nisso. Só o dia que me mostrarem e falar, Carol, vamos lá dar um passeio em Agartha? Tipo, vamos? Pega um carrinho de mina e vai igual o Donkey Kong no joguinho? Enquanto não me mostrar, eu não vou acreditar. Mas, cara, é muito estranho. São muitas pessoas falando a mesma coisa. Eu quero saber o que vocês acham de tudo isso. Você que tá aí me assistindo, você sabia dos intraterrenos? Você já teve alguma vez ideia? Tipo, a gente sempre pensa como, ai, alienígena é uma coisa que vem de fora. Mas e se talvez a verdade estiver aqui dentro mesmo? Tipo, a gente fica olhando pras estrelas, procurando as coisas e tal. Mas a verdade tá aqui e a gente fica, tipo... E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Desculpa pelo vídeo ter ficado grande, mas eu queria trazer o máximo de informação possível sobre Agartha pra vocês. Se eu souber de mais alguma coisa, de descobrir mais alguma coisa sobre isso, eu vou trazer aqui no canal com certeza. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça, deixa um like. Isso ajuda muito a outras pessoas de fora do canal encontrarem o canal por causa da relevância do vídeo. Então deixa um like, se inscreve no canal se você for novo, se essa é a sua primeira vez aqui. Seja bem-vindo, se inscreva no canal. Passe aqui por semana, assim, uma vez por semana, assiste todos os vídeos aí, porque o YouTube raramente vai te mandar as notificações dos meus vídeos. E é isso, eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Um beijo e até mais!